Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Vamos continuar refutando o pregador adventista, falando sobre pecado, mal e culpa. Mais uma vez, nesse vídeo eu quero considerar 3 afirmações dele. Apenas três, porque nós já estamos aí encaminhando para o final das nossas objeções a esse pregador, porque em 1 hora e 10 minutos de sermão, ele falou tanta bobagem, mas tanta bobagem, que é preciso trabalhar de forma séria essas afirmações e apresentar objeções não de acordo com a minha opinião, não de acordo com a sua opinião, não de acordo com aquela determinada orientação teológica, mas de acordo com a palavra de Deus, né? Eu acho que o sola Escritura deve determinar aquilo no qual a gente tem que crer, né? E eu levo a sério isso aí. Vamos lá, vamos ouvir mais algumas coisas? É um áudio só, mas nesse áudio que eu separei, ele faz 3 afirmações que eu gostaria de considerar com vocês. O Espírito conduziu Jesus. A partir de que momento o Espírito começa a conduzir você e eu? Quando nós somos batizados aqui, ó. Nós nos tornamos novas criaturas. Então o Espírito de Deus vai começar a conduzir, claro, se você permitir a sua vida, pelo seu lobo frontal. Então, quando você se permite guiar pelo Espírito, você vai desenvolver essa parte de baixo aqui, ó. Você vai ter uma mente espiritual. Cristo teve mente espiritual o tempo inteiro, porque ele sempre foi conduzido pelo Espírito. É só essa a diferença. A formação era idêntica. Ele também veio com defeito de fabricação 4.000 anos depois. Impressionante, impressionante. As incoerências e contradições desse homem. Impressionante. E ele chega ao cúmulo, né? Ele alcança aí o ápice da sua pregação. Ele vai à apoteose do seu sermão quando diz que Cristo veio com defeito de fabricação 4.000 anos depois. Olha, é impressionante. Eu fico tentando entender. Meu Deus do céu, o que é isso? Cristo veio com defeito de fabricação? Meu Pai do céu. Mas vamos lá, a primeira afirmação que ele faz. Ele diz que o Espírito passa a conduzir sua vida a partir do batismo. E isso se você permitir. Se você permitir. Primeira coisa, o Espírito não passa a conduzir a sua vida a partir do batismo. O Espírito passa a te conduzir se você for um eleito de Deus, um escolhido de Deus, desde que você nasce. Só que, evidentemente, o Espírito passa a te conduzir de uma forma providencial. Providencial. Até o ponto em que ele vai te convencer, te persuadir, te converter, produzir em você o novo nascimento. E isso acontece antes da cerimônia do batismo. O batismo é uma cerimônia testemunhal de que você já foi alvo, já foi objeto da atuação poderosa do Espírito Santo, no sentido de converter você, de produzir em você o novo nascimento. Essa conversão, esse novo nascimento, acontece antes do próprio batismo. E como eu disse, olha, entendo o que eu estou dizendo. Na vida do eleito, na vida do escolhido, porque não adianta também ele, né, dizer, como ele vai dizer, no próximo vídeo a gente vai comentar, dizer que Deus não escolhe ninguém. Isso é uma afirmação tão estúpida, tão medíocre, né, que não caberia nem a gente comentar. O cara afirmar que Deus não escolhe ninguém. Isso é estúpido, isso é medíocre, isso é coisa de arminiano imbecil, né? Então, assim, do ponto de vista da providência divina, o Espírito Santo conduz você desde o seu nascimento, até o ponto em que ele vai te convencer, te persuadir, vai
triunfar sobre a sua má vontade e vai produzir em você o novo nascimento, concedendo-lhe a fé para que você possa crer em uma pessoa, Jesus Cristo, como Salvador e como Senhor. É assim que é. Agora, por que eu quero questionar esse negócio da permissão? Se você permitir. Por que esse negócio de permissão humana com relação ao trabalho e à operação do Espírito Santo não funciona? Vou mostrar em rápidas pinceladas para vocês por que esse negócio de dizer que o Espírito Santo só vai me conduzir se eu permitir que ele me conduza. Se eu permitir que ele me conduza. Vamos ver por que esse negócio não tem fundamento na palavra? Mas ao dizer isso, observação, não estou querendo dizer que o Espírito Santo violenta a vontade de ninguém, né? Eu tenho que estar sempre repetindo isso, porque uma coisa que a mente arminiana e pelagiana não consegue harmonizar a soberania divina com a responsabilidade humana, né? A escolha divina com a liberdade humana, eles não conseguem conceber isso, não conseguem harmonizar isso. Porque para eles, na mente deles, uma coisa, soberania e escolha divina, automaticamente eliminaria a liberdade humana. Não é assim. Não é assim. Veja, vamos começar então lendo alguns textos bíblicos, onde eu mostro para vocês por que essa questão de se você permitir, o Espírito vai conduzir a sua vida. Por que não é assim? Porque, olha, vamos ler São João 8,44, vai ser por aqui que eu vou começar. São João 8,44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. E olha aqui. E querem satisfazer os desejos dele. Para quem que Jesus disse aqui? Para um grupo de fariseus, não convertidos. E Jesus afirma categoricamente, sem rodeios, vocês são do diabo. E por pertencerem ao diabo, vocês só querem satisfazer, só querem cumprir, só querem fazer a vontade ou os desejos de quem? Do diabo. Desejos do diabo. Vontade do diabo. Então, para quem que Jesus disse aqui? Para um grupo de pessoas não convertidas. Vocês são do diabo. Pronto, acabou. Não tem meio termo. São do diabo. E por serem do diabo, só querem satisfazer os desejos dele. Que você pensa que são os seus. Isso que é interessante. Você pensa que ao satisfazer os seus desejos, você não está satisfazendo os desejos do diabo. Isso é que é interessante, né? Outro texto que eu gostaria de mencionar para vocês, para derrubar esse negócio. Se você permitir, o Espírito Santo vai conduzir você. Você está preso aos desejos do diabo, como é que você pode permitir o Espírito Santo conduzir? Lembram-se daquela metáfora que Jesus se utilizou com relação ao valente? Isso está lá em Mateus capítulo 12. Né? Tem que entrar na casa do valente, amarrá-lo para retirar o quê? A sua presa. Se você não entrar na casa do valente, não amarrá-lo, você não conseguirá retirar a sua presa. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte, olha, se eu não amarrar o diabo, se eu não impedi-lo e depois tirá-lo de lá, das suas mãos, e sacá-lo de lá, das mãos do diabo, vocês jamais sairão de lá. É como Jesus disse aqui, vocês só querem satisfazer os desejos do diabo. Mas vamos lá, outro versículo, 2 Timóteo. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 25 e 26. Disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele, o diabo, quer. Então, quando você não é ainda
uma nova criatura quando você não foi objeto da operação, da atuação poderosa do Espírito Santo e não se tornou ainda uma nova criatura em Cristo. Você pertence ao diabo. Não há meio termo. Não há neutralidade nessa questão, como vai afirmar, ou como vão afirmar, pelagianos e arminianos. Não há meio termo. Então, enquanto você não for objeto da atuação do Espírito Santo, produzindo em você o novo nascimento, o que você quer fazer? Somente o que o diabo quer que você faça. Você está preso, enlaçado pelo diabo. É por isso que essa questão, se você permitir, como que eu vou permitir se eu sou escravo do diabo? Se eu só quero satisfazer o querer dele, os desejos dele. O que ele quer. E não o que eu quero. Aliás, o que eu quero, enquanto filho do diabo, presa do diabo, é satisfazer só o querer dele, a vontade dele, os desejos dele. O meu querer é o querer dele. Então, como é que eu posso, nessa condição de escravo do diabo, por mim mesmo dizer, eu permito, ó Espírito Santo, atuar em mim? Que bobagem é essa? Que estupidez é essa? Que falta de raciocínio lógico de acordo com a Bíblia é esse? Que falta é essa? De analisar de conformidade com a Bíblia. 2 Pedro 2,10. Inclusive, depois que eu terminar de objetar esse pregador adventista aqui, eu quero objetar um pregador arminiano que emparedou um pregador calvinista lá na Rádio Musical em São Paulo num debate. Eu só assisti parte do debate, mas a parte que eu assisti desse debate foi suficiente para que eu possa pautar aqui um assunto interessantíssimo. Que esse arminiano arrogante, soberbo, né? Ele emparedou um calvinista lá na Rádio Musical. Mas vamos lá, vamos para outro texto. 2 Pedro 2,10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos santos, desejos puros, vontade de servir a Deus? Não. Quando você segue a carne, que é o que você faz quando você não é convertido, você anda em desejos o quê? Que tipo de desejos você anda? Nos quais você anda? Desejos impuros. Desejos, ou seja, vontades, querências impuras. Não é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, verso 3. Vamos lá. Efésios capítulo 2, verso 3. Vamos ler só o verso 3 para a gente ganhar tempo. Entre eles também nós todos andamos no passado, quando não éramos o quê? Nova criatura, ou novas criaturas, convertidos, né? Entre eles também nós todos andamos no passado, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então, quando você não é convertido por Cristo, quando você não era, você só sabia fazer a vontade da carne e dos pensamentos carnais que habitavam a sua carne, a sua natureza carnal. E nessa condição você era filho de quem? De Deus? Não, filho da ira. Pronto. Sem rodeios. Não tem esse negócio de, o homem, ele nasce inocente, nasce puro, e depois é que ele vai se perverter. Tem essa história. Isso é uma história russoniana, né? Jean-Jacques Rousseau, né? Vamos lá, vamos ler mais um texto bíblico aqui. Veja que eu estou pautando as minhas considerações, as minhas objeções pela Bíblia, pela palavra de Deus, e é assim que deve ser. Nós somos cristãos, e como cristãos, essa aqui é a nossa autoridade máxima. Não tem Joseph Smith, não tem Charles Russell, não tem Calvino, não tem Agostinho, não tem Tomás de Aquino, não tem Ellen White. Não tem ninguém que possa pautar o nosso caminho, os nossos posicionamentos dogmáticos ou doutrinários, a não ser isso aqui, palavra de Deus. É o Espírito Santo que fala através dela. Jeremias 13:11 diz assim:
Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória. Mas eles não quiseram ouvir. Aí alguém pode pegar esse texto aqui, como vai pegar no outro de Mateus 23, 37, arminianos, né? Sempre eles. Vai dizer, tá vendo? Isso aqui prova que nós possuímos o livre-arbítrio. Não, cara pálida. Isso aqui não prova que vocês possuem livre-arbítrio coisíssima nenhuma. Isso aqui prova que vocês são escravos de quem? Do diabo. Porque, apesar de Deus ter uma intenção santa para com vocês, um projeto santo para com vocês, no geral, vocês enquanto povo, vocês não quiseram ouvir o Senhor. Não quiseram. Isso aqui não evidencia livre-arbítrio. Isso aqui evidencia prisão a Satanás. É isso que evidencia. Para com essa bobagem de dizer, isso aqui é uma prova do livre-arbítrio. Olha, Isaías 66, verso 4. Vamos lá. Isaías 66, verso 4. Assim eu lhes escolherei o castigo, e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu. Olha, isso aqui é prova de livre-arbítrio. Clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram. Mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram, olha, o que eles escolheram? Aquilo em que eu não tenho prazer. Isso aqui é prova de livre-arbítrio? Isso aqui é prova de escravidão ao diabo. Porque Deus clama e ninguém responde. Deus fala e ninguém escuta. Fazem o mal aos olhos de Deus e escolhem, só escolhem, né, aquilo que eles mesmos desejam, né? Só escolhem aquilo em que Deus não tem prazer. Essa é a escolha humana de um não convertido. Isso aqui não significa livre-arbítrio, isso aqui é escravidão diabólica. Olha o que está aí em Isaías 65, verso 12. Eu os destinarei à espada e todos vocês se encurvarão à matança, porque eu chamei e vocês não responderam. É livre-arbítrio isso aqui? Quando Deus chama e ninguém responde? Falei e não atenderam, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Isso aqui é prova de livre-arbítrio? Ou isto aqui é prova de escravidão ao diabo? Você está preso ao diabo, enlaçado pelo diabo. Você está vendo por que é impossível esse negócio de o Espírito passa a conduzir sua vida a partir do batismo, se você permitir. Quer dizer que você se batiza, porque você já foi objeto da operação do Espírito Santo, mas você tem que permitir que o Espírito te conduza. Como é que você pode permitir o Espírito Santo te conduzir se você é escravo do diabo? Como Jesus disse, só quer satisfazer os desejos dele. Como Paulo disse, vocês só querem satisfazer, vocês só querem fazer o que ele quer, enquanto enlaçados pelo diabo. Enquanto Jesus não entrar na casa do Satanás e não libertar você de lá, com mão poderosa, como ele fez com o povo de Israel, que estava escravizado ao Egito, quanto Deus com mão forte e poderosa não tirar você das garras do diabo, você não se libertará das garras do diabo. Meu Deus do céu, será que é difícil entender isso? E vocês acham por que eu estou gritando aqui? Eu estou parecendo João Batista, voz do que clama no deserto. 1 Pedro 2,4. Pedro 2,4, só a primeira parte do texto diz assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo.
Eu estou lendo 2 Pedro aqui. 1 Pedro 2,4. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim por quem? Quem é essa pedra que vive? Senão Jesus Cristo. E o que os homens fizeram com essa pedra? Homens em estado carnal, O que esses homens em estado carnal fizeram com Cristo? A única coisa que eles poderiam fazer em estado carnal: rejeitada. Esta pedra foi rejeitada. Rejeitaram Jesus Cristo. Isso é prova de livre-arbítrio? É prova de livre-arbítrio? Ou ao contrário do que você pensa, isto aqui é uma indicação, uma prova, uma evidência concreta de que eram escravos do diabo. Hein? Vocês estão vendo que esse negócio de permissão para o Espírito agir na sua vida, isto não condiz com aquilo que a Bíblia diz acerca do novo nascimento? Vocês estão percebendo? No entanto, Deus não coage ninguém. Deus não força a barra de ninguém. Deus não mete o pé na porta do coração de ninguém. Deus não força ninguém a segui-lo. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Aí vem o imbecil do soberbo arminiano e pelagiano diz o seguinte: então você está misturando alhos com bugalhos, como eu costumo ler aqui na seção de comentários. Os pseudo-mestres, os pseudo-sábios. Você está misturando alhos com bugalhos. É mesmo? Está misturando alhos com bugalhos? Estou falando aquilo que a palavra de Deus está me ensinando, de forma clara, categórica. Porque Deus me deu um cérebro para que eu possa raciocinar de acordo com a sua vontade expressa em sua palavra. Agora, eu não posso pegar um texto bíblico aqui em Paulo e esfregá-lo na cara de Pedro e dizer: Paulo estava certo, Pedro estava errado, Pedro estava certo, Paulo estava errado, Paulo está certo, Ezequiel está errado, Ezequiel está certo, Paulo está errado, Moisés está certo, Paulo está errado, Paulo está certo, Moisés está errado. Eu não posso fazer isso. Eu não posso colocar a Bíblia contra a Bíblia. Eu tenho que procurar entendê-la dentro do seu contexto geral. Outro texto que eu gostaria de ler com vocês. É um texto que também é utilizado pelos soberbos arminianos utilizado como prova de livre-arbítrio. Olha aqui. João 5, versículo 40. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Os arminianos utilizam esse texto aqui para dizer que isso aqui é prova de livre-arbítrio. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Não querem. Por que eles não querem ir a Jesus para ter vida? Porque a vontade deles, o querer deles, está presa ou preso, vontade presa, querer preso, a quem? Ao diabo. Simples assim. Mas quando eles não se satisfazem, quando a gente diz isso aqui, aí eles vão para Mateus 23, 37, pensando que vão enredar nós que somos adeptos da teologia reformada. Olha que isso aqui vai encurralar vocês, já que vocês dizem então que é a vontade de Deus que determina, então isso aqui vai matar vocês. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. O arminiano chega para nós com esse texto aqui e diz: está vendo? Isso aqui mata vocês, porque o texto está dizendo que Jesus quis. Jesus quis. Não são vocês que dizem que é a vontade de Deus que determina o novo nascimento? Sim. Nós dizemos e afirmamos isso com toda a força do nosso coração. Mas, embora Jesus quisesse reunir os filhos de Jerusalém, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, eles não quiseram.
Então quer dizer que a vontade de Deus, ela está subordinada à vontade humana. Deus não age se o livre-arbítrio humano não permitir. Esses caras são tão ilógicos, são tão incoerentes, que ao invés de ler todo o capítulo 23 para saber acerca de quem Jesus estava se referindo como Jerusalém, Jerusalém, né? Eles não querem entender nada disso, né? Eles não querem entender. Eles só querem esfregar na nossa cara uma suposta contradição da nossa parte. Leiamos o verso 13 para que a gente possa começar a entender o que Jesus quer dizer aqui no verso 37. Aqui do mesmo capítulo 23 de São Mateus. Ai de vocês, escribas e fariseus. Preste bem atenção nisso aqui. Escribas e fariseus. Hipócritas. Não é preciso dizer o que é uma pessoa hipócrita, né? Uma gente hipócrita, não é preciso dizer, né? Porque vocês fecham, olha aqui, vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Pessoas de onde? De Jerusalém. As pessoas de Jerusalém. Quem que estava fechando as portas do reino dos céus para as pessoas de Jerusalém? Quem estava fechando? Escribas e fariseus. Pois vocês mesmos não entram. Quem que não entra? Escribas e fariseus. E nem deixam, olha, nem deixam entrar os que estão entrando. Parece uma contradição aqui. Mas se eles já estão entrando, como é que eles não deixam entrar? Né? Não parece uma contradição? Só parece contradição da palavra de Deus, mas não é. Mas não é uma contradição. Então, vamos entender para quem Jesus está dizendo, direcionando, exclamando, Jerusalém, Jerusalém. Você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Jesus estava direcionando-se aqui para toda a população, todas as pessoas de Jerusalém. É isso? Foi para todas as pessoas de Jerusalém que ele estava dizendo isso aqui? Ou ele estava endereçando isso aqui, quando ele disse Jerusalém, Jerusalém, para escribas e fariseus hipócritas? Por quê? Porque eles estavam impedindo as pessoas de Jerusalém de entrar no reino dos céus. Por isso que Jesus diz assim, olha, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Ou seja, os escribas e fariseus não convertidos, eles estavam tentando impedir Jesus salvar os seus filhos, as pessoas de Jerusalém, reuni-las debaixo do seu cuidado protetor, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Este é o sentido do texto. Isso aqui não tem nada a ver com livre-arbítrio. Nada a ver com livre-arbítrio. E uma prova de que o que eu estou dizendo, a interpretação que eu estou fazendo é a correta, é o seguinte: se você afirma que ao dizer Jerusalém, Jerusalém, ao exclamar Jerusalém, Jerusalém, Jesus queria se referir a toda a pessoa de Jerusalém, a cada pessoa de Jerusalém, se você afirma isso, isso quer dizer o quê? Segundo o verso 13 que nós lemos, quer dizer que não haveria nenhum convertido, nenhum filho de Deus. Onde? Em Jerusalém. Não haveria igreja em Jerusalém. Não é verdade? Ora bolas. Segundo o entendimento e interpretação de vocês mesmos, não haveria motivo para ter nenhum crente, muito menos uma igreja em Jerusalém. Mas Atos capítulo 15, verso 4... vai corroborar a interpretação que eu estou dando, porque a Bíblia, não é porque sou eu sabichão, não. É porque a Bíblia, Atos 15, verso 4, diz assim: quando chegaram onde? A Jerusalém, foram bem recebidos por quem? Por quem que
Paulo e Barnabé foram bem recebidos? Foram bem recebidos pela igreja. Igreja de onde? De Jerusalém. De Jerusalém. Pelos apóstolos e pelos presbíteros a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Então quer dizer que havia apóstolos em Jerusalém, presbíteros em Jerusalém, pessoas convertidas em Jerusalém. Isso aqui é prova disso. De que a interpretação correta é essa que eu estou oferecendo a vocês, de acordo com a palavra de Deus. Não é porque eu sou mais sábio do que ninguém, não. Não é por isso, não. É porque eu aprendi uma coisa na minha vida. Primeiro, que eu não sei de nada. Segundo, que eu devo pautar as minhas opiniões, ideias e posicionamentos pela palavra de Deus. Eu aprendi isso. Demorou a aprender? Demorou, meu Deus do céu. Deus teve muita paciência comigo, muita misericórdia comigo. Romanos 2,6 diz o quê? Que retribuirá a cada um segundo as suas obras? Não, não é isso aqui não, deixa eu ver aqui. É Romanos capítulo 1, de 5 a 2,6. Capítulo 1, versículo 5, Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Às vezes eu anoto algumas coisas aqui de forma equivocada. Romanos 15. Romanos 15, irmãos. Às vezes nem eu entendo a minha própria letra. Romanos 15, verso 16. Não, não é 2, Romanos 15, verso 6, eu acho que é. É 15, 26. Romanos 15, 26. Agora sim. Porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, além de Atos 15:4 dizer que havia uma igreja composta por apóstolos, presbíteros e gente de Jerusalém, havia pessoas comuns, santos, que vivem onde? Em Jerusalém. Por que houve santos? Por que houve uma igreja em Jerusalém? Apesar da tentativa dos escribas e fariseus impedirem que isso se concretizasse, tentando impedir o ministério de Jesus em Jerusalém. Mas por que houve igreja? Porque Deus quis. Porque Deus quis. Porque as pessoas de Jerusalém, antes de Jesus chegar à cidade, estavam quê? Enlaçadas pelos desejos de escribas e fariseus que, por suas vezes, queriam satisfazer os desejos de quem? Segundo João 8,44. Os desejos do diabo. Vocês estão entendendo? Então, Mateus 23:37 não é prova de livre-arbítrio coisíssima alguma. Então, esse negócio do pregador adventista de se levantar diante da igreja e dizer o seguinte: olha, você passa a conduzir sua vida a partir do batismo pelo Espírito, se você permitir. Como que eu vou permitir se a minha vontade é escrava da vontade do diabo, do querer do diabo? É por isso que o Espírito Santo tem que fazer o quê? Quando ele vier, convencerá. Não é isso que diz São João 16, verso 8? A gente tem que estar lendo esse versículo quase que sempre aqui, né? Parece que sempre que a gente abre um vídeo aqui, a gente tem que ler isso. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer é o trabalho do Espírito Santo. Não é violentar. Convencer. Significa que o Espírito Santo vai triunfar sobre a má vontade do inconvertido, cuja mente, cuja vontade, cujos desejos, cujo querer ele está preso à vontade, aos desejos, ao querer do diabo. Por isso que o Espírito Santo tem que convencer, tem que persuadir. Não é violentar, não é coagir, não é obrigar. É convencer, é persuadir. Por isso que Paulo, aos Filipenses, vamos lá para Filipenses. Capítulo 2, verso 13. É por isso
Que Paulo em Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, não segundo a sua. É Deus que efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Deus tem que introjetar em mim, inconvertido, preso à vontade, ao querer do diabo, o querer dele. Deus tem que fazer isso comigo, porque senão eu não vou permitir o Espírito Santo agir em mim. Meu Deus do céu, isso é ridículo. Tiago, capítulo 1, verso 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Segundo o seu querer, não segundo o meu querer, o meu livre arbítrio. Não foi. Vocês estão prestando atenção no que a palavra de Deus está dizendo? Outra coisa que ele diz aqui, olha, presta atenção no que ele diz. Quando você se permite guiar pelo Espírito, mais uma vez, quando você se permite, né, guiar pelo Espírito, você terá uma mente espiritual. Duas coisas que eu quero considerar aqui nessa afirmação. Primeiro, então quer dizer... Cara pálida, vem cá, se eu estivesse falando com um pregador, eu dizia, então vem cá. Então, segundo a sua afirmação aqui, eu devo deduzir que, enquanto eu não permitir ser guiado pelo Espírito Santo, eu não terei uma mente espiritual, correto? Ele vai ter que responder sim. Então quer dizer que antes de eu ser guiado pelo Espírito Santo, qual era o meu estado diante de Deus? De pureza, de inocência, de inculpabilidade? Porque é o que ele afirma no sermão dele. Nós não nascemos culpados, não nascemos condenados à morte por causa do pecado de Adão. Né? Nós nascemos com defeito de fabricação, mas não culpados. Não com a mente carnal. Ora, como não? Mas você que está dizendo, olha, quando você se permite guiar pelo Espírito, você terá uma mente espiritual. Quer dizer que antes de eu permitir ser guiado pelo Espírito, eu tinha uma mente o quê? O contrário de espiritual só pode ser carnal, cara pálida. Não há uma mente neutra nesse mundo. Não há inocência nesse mundo. Esse mundo não é habitado por gente inocente. Quando chega a ele, chega em condição carnal, e é isso que nós estamos afirmando. Primeiro tem esse detalhe, você está se contradizendo. Tá? Primeiro tem esse detalhe, é uma contradição da sua parte. Outra coisa, você terá uma mente espiritual quando você se permite guiar pelo Espírito. Mas veja, isso no meu último vídeo eu falei, mas agora eu quero ler. João 6, 63. Efésios 2:1 diz que Deus em Cristo nos deu vida enquanto nós estávamos, de que modo? Diante de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Né? Querendo satisfazer só a vontade da carne e dos pensamentos carnais. Filhos da ira, não é? Pois é. Então, nessa condição de morto para Deus, você mesmo não tem condição de se ressuscitar. Você não tem condição de em si mesmo voltar à vida. E Jesus diz aqui, ó, em João 6,63, o seguinte: o Espírito é o que vivifica. Significa o que isso aqui? Que ele obriga? Que ele violenta a vontade? Que ele coage alguém? Não. Significa que Deus é soberano e que através do Espírito Santo é ele que vivifica. Mas como que ele pode vivificar alguém sem alguém querer? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, se o Espírito não vivificar alguém, trazer alguém à vida, como é que alguém vai querer Deus? Não tem como. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, em relação a Deus. Vocês estão entendendo? Então não tem esse negócio, se eu permitir.
ser guiado pelo Espírito, eu teria uma mente espiritual. No meu último vídeo, eu fiz aquela... Eu contei eu fiz aquela ilustração, né, do morto na sala do velório. Do morto ou da morta? Na sala do velório. Tá ali, o caixão tá ali, tá todo mundo ali triste, velando o morto ou a morta. De repente, o morto ou a morta levanta, né? Levanta. E, evidentemente, se você estivesse lá, você se assustaria. Eu creio que teria gente até que, ó, picaria a mula, né? O morto levanta do caixão. Olha para todo mundo que estava lá velando ele ou ela e diz assim: gente, é o seguinte, eu decidi, através do meu livre-arbítrio, viver mais um pouco. Então, ao invés de velório, vamos fazer uma festa. Porque eu decidi voltar à vida mais um pouco. Eu quero viver mais um pouco. O meu livre-arbítrio, né, quer que eu viva mais um pouco. O meu querer é viver mais um pouco. Então, vamos fazer uma festa ao invés de velório. É isso que acontece. Que coisa estúpida, que ilustração mais besta é essa, né? Mas às vezes é necessário você se utilizar de uma ilustração boba para você poder entender a gravidade de algumas coisas que afirmam quem? Adventistas, arminianos e pelagianos. É isso. O Espírito é o que vivifica. Não é você que vivifica-se a si mesmo, cara pálida. Porque o próprio Jesus disse, a carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. Foi o Jesus Cristo que te criou, que me criou, que disse isso. Isso aqui não é palavra de um calvinista, não. Para com esse preconceito idiota, imbecil, de ficar detonando os reformados. O pior de tudo, sem fundamento para fazê-lo. Ou então um fundamento frágil para poder condenar os reformados. Outro texto que eu gostaria de ler para refutar esse negócio aqui que o pregador adventista disse. Quando você se permite guiar pelo Espírito, você terá uma mente espiritual. Romanos capítulo 8, verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com que vontade? A sua? De acordo com a vontade de Deus. É de acordo com a vontade de Deus que o Espírito Santo intercede por nós. Não é de acordo com a sua vontade, com a sua permissão, com o seu querer, com o seu suposto livre-arbítrio. E quero dizer mais. Se você acha que você possui o livre-arbítrio e que Deus deve se submeter a ele, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Para que você mantenha o seu hipotético livre-arbítrio, Deus deverá abdicar-se do seu. Porque não pode haver livre-arbítrio divino, que é o único que realmente possui, e livre-arbítrio humano convivendo lado a lado harmoniosamente. Um vai ter que ceder. Porque foi o próprio Cristo que disse o seguinte, o cara pálida. Você não pode servir a dois senhores. Se você afirma que você possui livre-arbítrio e Deus deve se submeter a ele, então você é o senhor da sua vida, sim. Não Cristo. Cristo não pode ser o senhor da sua vida. Você está entendendo, cara pálida? Está entendendo? Ou eu aceito o senhorio de Cristo na minha vida 100% e me submeto à sua vontade e deixo a minha vontade de lado, ou então eu jamais aceitarei me submeter ao senhorio de Cristo. Para você manter o seu livre-arbítrio, Deus deverá, obrigatória e necessariamente, abdicar-se do seu. É isso que acontece? Vá pensando assim para você ver o que vai acontecer. Por último, ele diz que Cristo veio com defeito de fabricação. Eu esperava poder ter tempo de comentar isso aqui nesse vídeo, mas o vídeo já ficou longo demais. Vamos combinar uma coisa então?
No próximo vídeo, eu tratarei de objetar somente esta afirmação. Cristo, olha o absurdo, olha a apoteose da imbecilidade de um pregador adventista. Cristo veio com defeito de fabricação 4.000 anos depois. Quais são as implicações de se afirmar isso aqui? São muitas e são terríveis e espantosas, diga-se de passagem. Então, no próximo vídeo, eu vou objetar tão somente esta afirmação estúpida, medíocre e que se aproxima muito de uma blasfêmia desse pregador adventista, ao dizer que Cristo veio com defeito de fabricação 4.000 anos depois. Olha, eu fico pensando, meu Deus do céu, somente um adventista do sétimo dia poderia afirmar tal patetice, tal birutice, tal mentira, tal coisa estúpida, ridícula, tenebrosa, terrível acerca de Jesus Cristo. Só um adventista do sétimo dia para dizer isso. Isso aqui é pior do que um ateu afirmar que Jesus não existe. Não existiu. É pior. O ateu não crê em Deus, ele não crê nem na existência de Deus, então é normal ele dizer que Jesus não existe, que Jesus não é um mito, é uma lenda, não sei o quê. Agora, uma pessoa que se diz cristã, de uma igreja que se diz ser a única igreja de Deus na terra, dizer uma patetice dessa, Cristo veio com defeito de fabricação 4.000 anos depois, com base em quê, cara pálida? Com base em quê que ele disse isso aqui? Com base em Ellen White. Com base em Ellen White. Que ele só pode ter afirmado tal bobagem. Porque ela diz que Deus enviou Cristo como exemplo para que a gente pudesse ter vida perfeita. Este é o ideal de Deus. O ideal é que a gente tenha a vida perfeita e nós teremos vida perfeita, livre de pecado. Mas quando? De verdade. Quando a gente vai se ver livre do pecado de verdade? Quando Jesus voltar. Pronto, acabou. E não tem churumela. Não adianta ficar, sabe, fazendo mimimi e distorcendo os textos da palavra de Deus, querendo dar uma de mais santo que os outros. Eu queria perguntar para ele o seguinte, então tá bom, Cristo já veio, Cristo já se manifestou de modo perfeito, embora ele tivesse defeito de fabricação, né? Você tem vida perfeita, pregador? Você tem? Você não peca mais? Se você não tem vida perfeita, você não peca mais, o que está acontecendo com a sua vida então? Tem alguma coisa errada com a sua religião. Tem alguma coisa errada com a sua teologia, que não fez nada para mudar você de vida. Ah, pelo amor de Deus, dá um tempo para a nossa cabeça. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Amém.